Por que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura? O que era o direito de primogenitura? Quer saber mais fatos sobre sobre a história de Esaú e Jacó? Fica até o final desse vídeo. Fala galera, você já me conhece e hoje nós estamos aqui no nosso canal para falar um pouco mais sobre a história de Esaú e a venda da sua primogenitura. Se você quiser saber mais, essa história se encontra lá em Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. E hoje eu estou usando como fonte a Bíblia e o livro Viagem através da Bíblia de Gilbert Bers. Então, vou ver se eu consigo deixar o link aí na descrição também. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, hein? Vamos lá então aprender um pouco mais sobre a história de Esaú e Jacó. Primeiramente, é importante que a gente saber que antes de morrer, Abraão tomou providências para que seu filho Isaque se casasse com Rebeca. Durante os últimos anos de sua vida, Abraão também tomou providências para que Isaque herdasse todos os seus bens, exceto os bens que ele deu aos seus outros filhos. Depois da morte de Abraão, Isaque e Rebeca esperaram 20 anos para ter filhos, e por fim tiveram filhos gêmeos, a quem deram os nomes de Jacó e Esaú. Certo dia, depois que os filhos já estavam crescidos, Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de sopa de lentilhas. Isso mesmo. Mas, Igor, por que Esaú tinha o direito e Jacó não? Porque Esaú nasceu primeiro. Apesar de serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo atrás, agarrado em seu calcanhar, agarrado em seu pé. E essa história ela se prolonga, né? Mas mais na frente, Jacó, esperto, vai comprar o direito de primogenitura de Esaú com uma sopa de lentilhas, como já falei. E o que eram as lentilhas, Igor? As lentilhas, primeiro você tem que entender como elas crescem. Elas crescem em vagens, como ervilhas minúsculas. As pessoas no Egito antigo faziam sopa de lentilhas, como Jacó. Elas registraram esse processo nas paredes de suas sepulturas. Então, era uma comida comum naquela época. Era uma comida que, como vamos dizer, um prato típico da época. E nós temos que entender que Jacó e Esaú eram filhos favoritos. Só que Jacó era de Rebeca e Esaú era por seu primogênito, de Isaque. E essa preferência do pai e da mãe por um dos filhos causou, como que eu posso dizer, uma certa disputa familiar. Casou uma briga, uma contenda, né? Vamos dizer, um caso de família, como muitos casos tem em Gênesis, né? E um certo dia, quando Esaú, que era caçador, foi caçar carne de cervo para o seu pai, Jacó malandramente estava esperando ele com um prato de lentilha. Para quê? Para comprar dele o direito de primogenitura. E o que era o direito de primogenitura, Igor? O direito de primogenitura em uma família hebreia, nós temos que entender que o primogênito ele era afortunado. Depois da morte do pai, o filho mais velho herdava o dobro de seus irmãos. Então, isso que era o direito de primogenitura, né? O filho mais velho ele herdava o dobro de todos os seus irmãos. O costume israelita não permitia que as filhas do pai falecido herdassem nada, porque era o dever do filho que tinha o direito de primogenitura cuidar de suas irmãs. O direito de primogenitura podia ser vendido ou dado, se o pai julgasse que o filho mais velho não merecia o direito de primogenitura. Ele podia dá-lo a um filho mais jovem ou a qualquer outro homem, como foi o caso, por exemplo, tudo leva a crer que foi o caso de José do Egito. Para transferir o direito de primogenitura, o pai concedia a bênção especial a quem estivesse recebendo. Uma vez que concedida essa bênção, o direito não podia ser tomado de volta.
Esta era uma das razões por que o pai esperava para conceder o direito de primogenitura até pouco antes da sua provável morte. Então vamos ver que até mais na frente lá, aquele fato de Jacó dar o golpe em Esaú tem a ver com isso, né? Ainda continuando sobre as sopas de lentilha, Jacó estava preparando uma sopa ou cozido muito comum quando Esaú voltou do campo. Essa sopa era feita de lentilhas, um tipo de vegetal que provavelmente era tão abundante que quase não tinha valor. Ou seja, Esaú vendeu, perdão, a sua primogenitura por algo que nem tinha tanto valor assim, só porque ele estava com fome. Nos tempos de Abraão, é provável que as lentilhas crescessem em plantações. Na planta cresciam pequenas vagens achatadas, como já falei, né? Dentro dessas vagens estavam as lentilhas, que têm o tamanho aproximado de uma ervilha. Quando cozidas, elas fazem com que a sopa adquira uma tonalidade de chocolate avermelhado. Estando faminto, Esaú pediu a Jacó um pouco daquele guisado vermelho. Por isso que a Bíblia diz guisado vermelho, né? Porque as lentilhas elas ficavam dessa forma quando cozinhavam. E esse lugar, toda essa história se deu nos campos de Berseba. É importante você saber isso, tá? Para ter uma noção de contexto histórico. E quem era Esaú, Igor? Esaú era o filho mais velho de Isaac e Rebeca. Era um homem cabeludo que gostava de caçar ao ar livre e trazer carne para o seu pai. Ele era, como eu já falei, o filho favorito de Isaac. Infelizmente, Esaú se casou com duas mulheres que eram estranhas ao povo de Abraão. Isso mostrava sua falta de consideração pelo conserto de Deus. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado sobre a história da venda de primogenitura de Esaú para Jacó. Quer saber mais? Ficou alguma dúvida? Quer que eu fale mais algum fato sobre a história deles? Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, hein? Deus abençoe sua vida, graça e paz.